Olá, estamos no ar para mais um Beat Behind the Desk. O meu convidado de hoje é o Daniel Zacarias. Daniel, bem-vindo, é um prazer enorme ter-te aqui comigo hoje. Obrigado pelo convite. Para essa. Olha, Daniel, vamos começar e eu lanço sempre este desafio a todos os meus convidados, portanto, que é fazer aqui uma muito breve apresentação sobre ti. Portanto, quem é o Daniel Zacarias? O Daniel é pai, marido e empreendedor. Tenho algumas coisas na área de gestão de produto online. Portanto, essencialmente é isso que eu faço. Depois, quando sobra algum tempo, ainda vou correr e ver filmes ou ouvir música. Boa, olha. Então, vamos aqui começar a falar daquilo que é o tema que nos traz hoje à nossa conversa, que é a música, não é? Eu normalmente faço sempre aqui lanço aqui um desafio ao pessoal que vem falar comigo neste podcast, que é fazermos um retrospective, não é? Uma viagem ao passado e voltando aqui aos tempos da tua infância e da tua adolescência. Como é que nasceu esta tua paixão pela música? O que é que te recordas daquilo que eram as primeiras músicas que tu tiveste, digamos, na tua infância e depois na adolescência? Eu acho que todo o meu caminho com a música prima pelo ecleticismo. Eu nasci, cresci na Venezuela, vivi lá até aos 15 anos, só depois é que vim para Portugal. E então as memórias da minha infância têm um mix de tudo, não é? Lembro-me os meus pais em casa, tanto ouviam as músicas de rock dos anos 60, 70 e afins, como também ouvia-se merengue e salsa e uma série de coisas. Na casa do meu avô, no Natal, ouvia-se música de Natal que é muito tradicional na Venezuela, que é, aliás, uma das coisas que eu tenho saudades, que aqui acho que em Portugal falta música própria no Natal. Pois E lá a música... não temos muita tradição disso, não. Não. Tirando as E na importações, não é? Venezuela é isso, é tudo importado, mas lá na Venezuela mesmo uma música própria de uma mais ligada à parte religiosa e tal, mas há outra que é super alegre e até tem um toque de protesto, porque todos os anos sai na altura de Natal e é sempre a Mas isso falar da é atualidade. algo que tem a ver com a cultura mesmo do país? É algo que está enraizado? É uma coisa já Sim, muito é antiga? mesmo. Há um estilo de música que é de uma região específica, mas que é um estilo que só se ouve no Natal, mas na prática começa lá para outubro, começam a sair as músicas. E é uma música alegre para dançar, como é quase tudo na Venezuela, é tudo para dançar. E há grandes até festivais com músicas dessas. Mas pronto, cresci com isto tudo e com muita influência dos meus pais, das coisas que eles gostavam de serem, como eles cresceram nos anos 70 e 80. Muito do que eles gostavam acabou por ser depois referência para mim logo no início, não é? Mas esse mix do que eles gostavam, isso passava desde o mundo anglo-saxónico e muito pelo mundo latino. Por acaso é curioso, porque tenho que dizer que não é que este podcast tenha muito tempo de antena já, mas já tive aqui alguns convidados. És o primeiro convidado que eu tenho que nasceu efetivamente e viveu parte da infância e da adolescência noutro país. Isso é engraçado, porque até por minha curiosidade pessoal. Como é que era a cultura musical lá da malta, pronto, nova, da tua idade? Uhum. Falavas agora da questão da música latina. Comparativamente ao que tens cá em Portugal, era mais vincado já nessa altura lá, ou seja, as músicas, havias mais coisas mesmo de músicos da Venezuela, havia muita influência já de bandas norte-americanas ou inglesas ou o que fosse? Há um pouco de tudo, ou seja, como podes imaginar, sempre há várias tribos. Há malta que é mais virada só para as coisas latinas, há malta que é mais virada só para as coisas anglo-saxónicas. Eu cresci com aquela geração onde começou a havia o MTV Latino, e o MTV Latino era um canal espetacular, porque na altura dava mesmo música e tinha um grande ênfase em música da América Latina. E
na América Latina há uma identidade musical Muito forte, eu tenho ideia disso, não é? forte, e latino é latino, ou seja, há muita produção no México, há muita coisa na Argentina, são os grandes polos do mundo hispano, a malta que fala espanhol, mas então há muito essa identidade. Então cresci, eu enquanto miúdo cresci, havia essas bandas todas, no México havia Molotov, Café Tacuba, da Colômbia havia Terciopelados, da Argentina havia Soda Stereo, havia Plastilina Mosh, havia uma série de coisas. Bem, desses todos só conheço os Molotov, que acho que são os mais, se calhar, mais internacionais, não? Sim, mas os Café Tacuba são incríveis, são muito bons. Aliás, e quem quiser aprender sobre rock latino, há um documentário no Netflix que se chama Rompan Todo, que é sobre a história do rock latino. Espetacular, muito fixe. E enfim, eu cresci com essas coisas todas, mas ao mesmo tempo também tinha que, por exemplo, íamos a festas, as festas lá, como por causa faziam-se em casa das pessoas, os miúdos estavam para lá, e então se tu querias ter minimamente algum tipo de sucesso, tinhas que saber dançar. Havia sempre o segmento havia sempre o segmento de merengue ou de salsa. A alma latina, não é? A falar mais alto, não é? Havia sempre parte da música que tocava, tinha sempre que envolver dançar merengue ou salsa. Epá, espetacular, olha. Não, é curioso porque eu tenho essa percepção, não é? Não é, no fundo é uma mera percepção, mas a cultura latina é muito, muito forte, não é? A identidade. E aliás, hoje em dia vemos, não é? Se calhar 2 anos para cá, o boom que tem sido a nível daquele pop que hoje em dia se ouve massivamente, os tops nos billboards é tudo artistas latinos. Bad Bunny e essa malta toda, que é tudo malta da América do Sul. Eu tive sempre aquela coisa de sentir que tinha um grande azar, porque eu cresci desde miúdo a odiar a Shakira e o Ricky Martin e o Marc Anthony e aquela cambada, e eu vim para Portugal em 2001 e eu disse, finalmente vou-me livrar destes gajos, vou deixar de ouvir isto. E foi o ano em que explodiu a música latina, precisamente daqueles senhores. Eu disse, estou tramado. Não, o que explodiu não foram as coisas boas, foi o pior que a gente tem. Mas pronto, olha, Ereze Barereze, não é? Exatamente. Muito bem, olha, ainda te lembras qual é que foi assim o teu primeiro disco, aquele mais marcante dessa fase da tua vida? Houve um par deles. Houve acho que o primeiro que eu comprei mesmo foi o Dark Side of the Moon, do Pink Floyd. Não tenho a certeza, mas acho que foi mesmo o primeiro. E depois houve outro que também foi muito marcante, que também já estava um pouco mais crescido, já tinha 12 anos, 11, 12 anos para aí, e fui comprar o Donde Jugarán las Niñas, dos Molotov, que isso tem todo um background, que foi o grande álbum dos Molotov, e era uma piada a gozar com o nome de um álbum dos Maná, que é uma banda tipo rock pop mexicana, muito, muito grande, tipo, são enormes, são uma espécie de... Mas são um bocado toda a gente acha que é rock assim, são os Nickelback, se calhar então, são os Nickelback do México. Sim, né? Exatamente, são os Nickelback do mundo latino. Okay. E então eles brincaram com o nome, que a outra era Donde Jugarán los Niños, e o deles era Donde Jugarán las Niñas, e a capa era uma miúda de mini saia com as cuecas a meio das pernas, e assim deitada. E então eu lembro-me de comprar e assim essa capa, porque eu não queria que os meus pais vissem que eu tinha comprado um álbum com essa capa. E o álbum tinha uma capa alternativa, tu viravas e tinha uma capa só com umas cores, nada especial, e era essa capa que eu tinha no álbum. Provavelmente já foi pensado para esse efeito, não? Sim, exatamente.
Opa, porreiro, muito bom. Então, foram as bandas que, se calhar, essas bandas, Molotov e se calhar Pink Floyd, mais na tua fase de adolescência, ou nessa Sim, fase, que estilos é que ouvias mais? Que tipo de bandas é que ouvias mais? o que eu via mais era, assim, na banda da adolescência, a grande coisa que eu vi muito, que era mais contemporânea, era o Oasis, porque tinha um amigo também que gostava muito, que me influenciou, e a partir do Oasis, as referências deles acabavam por ser também as referências dos meus pais, muito do rock clássico dos 60s e 70s, e então eu andava, na altura ouvia muita coisa tipo Pink Floyd e Led Zeppelin e afins, da Who também. Aliás, o primeiro álbum que descarreguei do Napster, demorei para ir um mês a ir sacando, foi o Tommy dos The Who. Isso ninguém te ligasse para casa para não cair a linha e ficar sem download, não Sim, é? sim, o meu Quem pai na nunca, quem altura nunca? fartou-se chamar nomes, gastei imenso dinheiro em internet. E pronto, cresci por um lado com isso, mas também por outro com estas outras bandas latinas que eu já comentei, de Café Tacuba, Sim, sim. Molotov, Soda Stereo, há uma que são realmente mesmo muito boas. E foi também, pronto, é uma banda venezuelana que eu gosto muito, que são Los Amigos Invisibles, que é uma espécie de fusion com funk, sobretudo com muita base no funk, que é espetacular. Boa. Voltaste já numa fase aqui da adolescência para Portugal, mas lá na Venezuela ainda chegaste a ver assim alguns concertos dessas bandas ou tiveste essa Sim, possibilidade? tive hipótese de ir a um, ir lá porque pelas questões, já na altura era bastante inseguro ir a qualquer lado, e portanto se querias ir a alguma coisa tinhas de ir com os teus pais. Pois, acredito que Portanto, sim, não é? Exatamente. e então consegui ir a um concerto do Oasis na altura, antes de vir, e foi a primeira assim, coisa marcante. Mas acho que a minha vida de concertos na realidade só acabou por acontecer. Tive ali o interregno entre vir para cá e depois aqui aterrar e Estabilizaste. perceber, estabilizar, perceber como é que isto tudo funcionava deste lado, e depois já comecei a ter bastante mais vida de concertos aqui. Boa, porreiro. Qual é que foi assim o mais marcante que te recordas de ter ido até hoje? Ou aquele que diz mais, pelo Uf, menos? muitos. Pearl Jam no Pavilhão Atlântico, algures em 2000 e pouco, 2004, 5 talvez. Tool, todas as vezes que vi Tool, foi sempre incrível. Pá, eu vi-os num Superboc há uns anos atrás, já, ou muitos anos atrás, pá, e adorei, foi um concertão. Sim. Primeiro o concerto de Dave Matthews em Portugal, também no Pavilhão Atlântico, também foi espetacular. Sei lá, tanta coisa. Jamiroquai no Sudoeste, nos tempos em que o Sudoeste tinha música boa. E lembro-me de um Já em específico chegaram a que. estar Rage Against the Machine no Sudoeste, há Pois é. muitos, muitos, muitos anos atrás. Não vi, mas já vi o Rage Against the Machine mais tarde, depois no Alive, quando eles cá vieram. Aliás, nunca mais me vou esquecer porque parti os meus óculos de sol nesse concerto. Para Mas mim, o Sudoeste tinha uma curadoria brutal, aqui há muitos esse anos. Sudoeste foi espetacular. Houve um ano em que foi incrível. O concerto que era só para a altura dos campistas foi Terracota. Eu lembro-me, foi uma coisa que partiram tudo, foi muito bom. Engraçado. Eu vi-os em Paredes de Cor uma vez, os Terracota. Foi muito bom. E outro concerto que eu gostei muito também foi o Badly Drawn Boy, porque Gosto muito. ele é um artista, o homem é hilariante, e depois puseram-no naqueles slots a meio da tarde que não está lá ninguém, mas eu estava lá deliciado porque ele estava a brincar com aquilo tudo, e além da música ser mesmo muito boa. Boa. Sabes que não estive, lembro-me perfeitamente desse ano em que o Badly Drawn Boy esteve cá e lembro-me de ver uma transmissão possivelmente na SIC Radical ou algo do género desse concerto, pá, e gosto bastante, pá. Olha, deste aqui uma boa referência que não é habitual, o Badly Drawn Boy é uma coisa assim um bocado Sim. underrated, não é?
mas que eu acho que é um artista com muito valor. Portanto, quem não conhecer, que vá pesquisar porque vale a pena. Ok, muito fixe. Olha, e tu, olhando para trás deste tempo todo, certamente terás episódios porreiros e engraçados ligados à música. Eu não sei se chegaste ou se tocavas alguma coisa, ou se alguma vez tiveste bandas, ou... O que Não, é que tu... sempre tive vontade de aprender, mas nunca tive iniciativa de aguentar com o difícil que isso é. Eu ainda tenho esperança de um dia vir aprender a tocar qualquer coisa, nem que seja o ukulele, mas para já limito-me só a ouvir. Ok. O episódio engraçado, bem, foi... Eu, quando era mais novo, tinha um grande amigo que trocávamos imensa música, tínhamos muita afinidade musical e depois cada um estava a descobrir coisas e essencialmente acabamos os dois ter a mesma coleção de música das trocas e de um lado para o outro. E depois de uns tempos mais tarde vim a descobrir que a música que nessa altura aquela que viria a ser a minha esposa ouvia vinha também dessa coleção e ela tinha a mesma afinidade musical, porque ela estudou com esse meu amigo e aliás foi daí que nos conhecemos. Foi o web, digamos, nessa... Exatamente, e portanto nessa relação. Além de termos esse amigo em comum, gostamos de grande parte das mesmas coisas e isso foi um dos fatores que inicialmente foi um fator para a gente achar Fixe. Também para para juntarem as tralhas, não é? Um com o outro, exatamente, juntarem as sim, malinhas e fazerem a vossa vida. exatamente. Opa, fixe, olha, é sem dúvida um exemplo de como a música junta pessoas, não é? Não só nas amizades, como também nas relações. Eu pessoalmente também aqui em casa acho que temos mais ou menos um gosto parecido, portanto também identifico-me claramente com isso. Ok, olha, porreiro, muito, muito bem. E hoje em dia, o que é que ouves? Que artistas é que marcam, digamos, a tua banda sonora no teu dia-a-dia? Depende muito do mood, não é? Eu, depois de muito tempo a explorar todas as coisas que eram a base do rock, etc., a certa altura comecei também depois a explorar muito o jazz e passei a adorar e acho que hoje em dia se só tenho que escolher um género, escolho o jazz. E depois tem toda uma série de variantes em cima disso que umas gosto mais do que outras. Já tive aqui mais malta que também. Eu pessoalmente não sou muito ligado ao jazz, mas já tive aqui alguns convidados que também partilham essa opinião, não é? Portanto, é um mundo tão abrangente, não é? Que é difícil pôr tudo numa caixinha e gostares de tudo, não é? É giro porque eu quando comecei a entrar, comecei numa lógica de deixa lá ver como é que isto é e acabei por ir fazendo quase que uma progressão histórica do género e fui vendo, isto passou disto para aqui, isto para aqui, para aqui, para aqui e consegui perceber qual é que era a época com a qual eu musicalmente me identificava mais. E enfim, ouço muito disso, mas é isso, depende se são coisas, às vezes até abro no Apple Music e ponho só uma playlist para me concentrar e estou a trabalhar e não quero pensar na música porque senão varia muito, pode ser jazz, pode ser folk, pode ser rock, pode ser funk ou até metal, mas metal só se for Tool, metal em geral não gosto, mas Tool é uma caixinha especial dentro desse mundo, por isso esse passa. Mas depende do mood. Eu compreendo. Eu acho que é difícil, principalmente quando gostamos de tanta coisa diferente, às vezes pôr as coisas em caixas, eu também não sou muito apologista disso. Olha, já agora por curiosidade, e já temos também falado aqui neste espaço com alguma malta sobre isso, como é que tu percepcionas esta evolução da música, não é? Tu que gostas de coisas bastante diferentes, não é? A forma como a música se faz e se passa para fora tem alterado bastante ao longo dos tempos. Antigamente, se calhar, havias mais bandas, hoje vês mais artistas individuais. Portanto, qual é que é a tua percepção relativamente à música, à forma como a música mudou e à forma como nós consumimos a música? Eu acho que a música parte
de porque é que a gente gosta mais de um artista ou de outro também tem muito a ver com a nossa abertura, e acho que, por exemplo, acho que seja o que for que a gente ouve quando é numa certa idade, acho que é isso que acaba por ficar mais e acaba por marcar as nossas preferências. Portanto, e nesse sentido, há muita coisa recente que eu tenho dificuldade em gostar, mas, enfim, em relação ao que acho que possa vir a ser o futuro, acho super interessante que as pessoas possam gravar e produzir coisas sozinhas no quarto. Por exemplo, há uma artista pop que eu gosto muito, que é a Billie Eilish, e o álbum foi essencialmente produzido por ela e o irmão no quarto, né? E acho isso espetacular, democratiza imenso. A parte que depois tem que vir com isso é como é que a gente vai descobrir talento nessa altura. Antes o trabalho disso era feito pelas editoras, e agora serão provavelmente as plataformas digitais, ou a própria popularidade que as pessoas, que os artistas vão tendo, e portanto eu não tenho bem a certeza se isso é melhor do que haver um critério de alguém com estudos e com propósito. Portanto, eu acredito muito na curadoria humana, e não sei se esse influxo enorme de coisas que pode haver, só gerido através de popularidade ou só gerido através de algoritmos, se isso vai ser necessariamente bom para a gente descobrir quem é que tem os melhores talentos. Mas Dirias que se calhar enfim, exige mais, eu não sei, por acaso ainda há dias falava sobre isso, se calhar exige mais de nós, não é? Alguém que queira explorar e ter digamos, um sentido mais crítico sobre a música que hoje se faz, requer que tu também tenhas um trabalho de campo mais profundo, não é? Porque senão tu és mas eu também não. simplesmente Certo. inundado com aquilo que está a dar, não é? Toma lá, Mas, isto é que mas, são os nomes Mas grandes. eu acho que agora, esse é que é o problema, porque eu também agora não tenho o tempo para fazer isso, mas quando era novo fazia e passava horas à procura e a ler sobre o artista Como A te e B, compreendo, etc. meu caro, como te compreendo. E hoje em dia não tenho tempo para isso, e portanto, hoje mais do que nunca ser-me útil ter aquela pessoa ou aquela entidade que diga, olha, eu confio no critério deste conjunto de pessoas para me dizer o que é bom, para de novo, o que é de novo, o que é. Portanto, eu às vezes eu vou explorar muitas vezes aquelas playlists que são mesmo selecionadas por pessoas, Uhum. porque prefiro isso do que simplesmente, olha, isto é o que se está a ouvir mais. Enfim, Claro. acho que há por aí essa parte da descoberta de nova música. Acho que para mim é o desafio agora, numa altura de abundância. A descoberta vai ser o desafio. Ok, boa, muito bem. Sabes que eu estava aqui a tentar procurar, eu em tempos vi uma notícia que havia um estudo, ou houve um estudo, não sei se foi até o Spotify que fez, em que dizia que os nossos gostos musicais congelam ali a uma determinada idade. Já não me recordo, eu estava a tentar encontrar qual é que era, mas eu acho que era, perdoem-me se vou dizer uma barbaridade, mas eu acho que era ali por volta dos 30 anos, que a coisa congela. E tu depois, a partir daí, caput. Tenho ideia de ter visto isso. Posso pessoalmente posso dizer que Confirmas, não eu, é? Eu pessoalmente eu também confirmo. identifico-me com isso, sim. Olha, boa. Olha, Daniel, pá, foi muito porreiro aqui. Passaste aqui um insight diferente que eu ainda não tinha tido aqui também ninguém a partilhar comigo. E por fim, queria-te só lançar um desafio de nos deixares aqui, pá, 3 referências ou de álbuns ou de artistas que tu achas que são um must e que as pessoas devem ouvir. Ok, então, John Coltrane no mundo do jazz, Tool no mundo do rock e afins, e Los Amigos Invisibles do mundo latino. Todas as pessoas a quem eu mostrei isso cá em Portugal adoraram, portanto acho que a malta em Portugal, se conhecesse, também ia gostar muito.
Boa, olha, não conheço os outros dois, obviamente que sim, mas vou explorar esta última tua dica porque o mundo latino para mim é um mistério, não é? Tenho que confessar. Olha, Daniel, mais uma vez foi mesmo um gosto, foi um grande prazer ter-te aqui que falar, de partilhares esta tua experiência, não é? E estas tuas vivências. E olha, continua também a partilhar este gosto aí por casa com a tua esposa, que acredito que tenham muita coisa também em comum. E tudo bom para ti. Obrigado pelo convite e a continuação de bons programas com mais gente. Obrigado, Daniel. Muito obrigado.